Graça e paz aos queridos irmãos, distintos amigos. Nós estamos aqui no monte, no Morro do Pinche, na Cota 95, aqui na cidade de Cubatão. Depois de 5 anos, o Senhor me trouxe novamente a este monte, este lugar qual, na verdade, nós orávamos todos os dias aqui nesse lugar. Mas nós mudamos para outra região e por causa desta mudança nós estamos orando em outro monte. Oramos há pouco pelos irmãos, tivemos um período extenso de oração, apresentando os pastores amigos, apresentando o meu pastor, a diretoria da minha igreja e tantos outros jovens pregadores. Que Deus possa levantar mais jovens para ministrar a sua palavra com poder e com autoridade, a sua palavra. E o Senhor nos concedeu uma palavra de reflexão no livro de João, no capítulo 6, a primeira multiplicação de pães e peixe. A Bíblia diz que após Jesus subir no monte, ele vinha de uma viagem, ele subiu no monte para orar. Ele se levantou e viu que vinha uma grande multidão. A multidão seguia Jesus porque Jesus era provedor, tanto da cura física quanto também da bênção material. E aquela multidão chegou diante de Jesus, ele olhou aquela multidão vindo em direção a ele, ele levantou os olhos e viu aquela grande multidão vindo em direção a ele. Ele agora começa a pregoar, aquela multidão chegou diante dele, ele começou a apregoar as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Chegou um determinado ponto da sua mensagem, da sua exposição, que os discípulos chegaram a ele, um dos discípulos chegaram a ele e disse: Senhor, já é tarde, o povo está com fome e o Senhor deve despedir a multidão, eles estão com fome. E Jesus disse para eles: vai comprar pão, vai comprar comida para eles. Eles disseram: Senhor, nem com 200 dinheiro nós conseguiríamos comprar pão para tanta gente. 200 dinheiro era muito dinheiro naquela ocasião. E Filipe toma a palavra e diz isso. Mas o texto diz que Jesus bem sabia o que ia fazer. Jesus ia aproveitar uma oportunidade para abençoar aquela multidão, para mostrar para aquele povo quem era ele. E aí chega André diante do Senhor, porque Jesus estava esperando aquela ocasião, sabendo o que ia fazer. Chega André e disse: Senhor, há aqui em nosso meio um rapaz, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Parando um pouco aqui essa mensagem, uma multidão de quase 5.000 pessoas. Ninguém foi provido de nada. Agora, esse rapaz, ele foi diferente. Esse jovem, ao sair de casa, eu vou conjecturar, ele deve ter dito à mãe dele: eu vou ouvir Jesus. Prepara então a minha lancheira, coloca 5 pães e 2 peixinhos, porque o sermão de Jesus é bom, extenso e mexe conosco. E pelo fato de eu ir ouvir Jesus, eu preciso levar o lanche. Eu preciso estar preparado. Eu preciso ir preparado. É porque eu vou ouvir Jesus, eu tenho que estar sem nada. Aquele jovem então, a sua mãe preparou a sua lancheira conjecturando. E ele vai. E quando chega diante desta ocasião, quase 5.000, ninguém tinha nada. Ninguém tinha absolutamente nada. Mas quando André viu no meio da multidão um jovem provido,
um jovem que tinha um preparo, André chegou diante de Jesus e disse: Senhor, está aqui um rapaz, está aqui um moço, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus precisa de que os jovens estejam preparados, de que o crente esteja preparado, de que a crente esteja preparada. Aliás, para tudo na vida há um preparo. Quem quer ser um bom médico, estuda muito para ser um bom médico. Quem quer ser um bom advogado, estuda muito para ser um excelente advogado. Quem quer ser um bom engenheiro, estuda muito para ser um bom engenheiro. Mas para as coisas de Deus, nos parece que muitos de nós deixamos elas de qualquer maneira. E as coisas de Deus não são bagunçadas. Deus exige de nós organização. Deus exige de nós preparo. Aquele jovem foi destacado mediante uma multidão de quase 5.000 pessoas. Porque ele estava preparado. O que dizia Amós 4,12? Prepara-te, Israel, para se encontrar. Aquele jovem se preparou para se encontrar com o Senhor teu Deus. E quando o jovem chega preparado, foi a ocasião para Jesus operar. Jesus quer operar, mas Jesus está procurando pessoas que se disponham, que gaste o seu tempo, ou melhor, que ganhe o seu tempo se preparando nas Sagradas Escrituras, se preparando na oração, a fim de ser usado por Ele. Quando o jovem chegou diante dele, a multidão toda de pé, Jesus disse: todos vocês se assentem. Jesus colocou a casa, ou seja, a multidão, em ordem. Jesus mandou todos se assentarem na relva, na grama na ocasião. Jesus chamou o jovem estava preparado. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, que simbolicamente é uma representação muito poderosa. Em João 6,35 ele diz: eu sou o pão da vida. O peixe significa almas. O pão é Jesus. E para o milagre acontecer, nós temos que estar preparado. Jesus deu graça levantando o pão. Os peixes. E aí a Bíblia diz que por causa daquele moço que saiu preparado, que Jesus bem sabia o que ia fazer, porque na sua onisciência, onipresença, ele sabia que alguém estava ali preparado. É por isso que o texto diz que ele bem sabia o que iria fazer. Jesus está procurando alguém que se disponha. Jesus está procurando alguém que tenha desejo de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. Jesus está procurando alguém que o busque enquanto pode achá-lo. Isaías 55:6. Jesus está procurando alguém que se coloque de pé, porque esta é a posição que Deus quer usar o homem. Isaías capítulo 60, versículo 1: levanta, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Essa é a posição que Deus quer usar o homem. Ezequiel capítulo 2, mesmo vendo a glória de Deus, as visões tremendo, ele caiu. Mas o Senhor não quis usá-lo deitado e disse: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. A posição que Deus quer te usar é de pé. Levanta, resplandece. Você que tem ministério, você que é pastor, você que é presbítero, você que é obreiro, você que é um simples crente, se coloca de pé.
Jesus estava caminhando com uma grande multidão e se deparou com um velório. A mulher era de Naim. O seu filho estava morto. E quando Jesus ia passando, Jesus tocou no esquife, no caixão. E judeu não podia tocar em nada morto. Mas Jesus tocou no esquife, porque o jovem que estava morto era o futuro da sua mãe. E o jovem se levantou. Jesus foi à casa de Jairo. E no caminho indo à casa de Jairo, Jesus se encontrou com a mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. A mulher tocou nele, ficou curada. E quando Jesus chegou na casa de Jairo, Jesus tirou todos os planteadores, entrou com João, com Pedro, e com a mãe e o pai, e Tiago. Jesus tomou Talita nos braços, levantou e disse: Talita cumi, a ti te digo levanta, porque esta é a posição que Deus quer usar você, de pé. Está disposto? Se coloca de pé, irmão. Se coloca de pé, irmã. Se coloca de pé, jovem. E a menina se levantou. A menina ressuscitou. Jesus quer ressuscitar você. A Bíblia diz que Jesus foi até a casa de Lázaro depois de 4 dias. E no versículo 35 do capítulo 11, Jesus havia chorado porque era amigo de Lázaro. Mas quando Jesus chegou diante do túmulo, ele havia perguntado para suas irmãs aonde colocaram o corpo. E uma das irmãs disseram: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, porque já fazem 4 dias. Ele diz: aonde colocaram o corpo? Aonde colocaram o corpo? E chegando diante do sepulcro, Jesus disse: removam a pedra. Removam a pedra, que é uma simbologia. Essa pedra é um obstáculo. Tiraram, removeram a pedra. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E o morto levantou. Essa é a posição que Deus quer te usar. E saiu para fora, depois de 4 dias, com seu corpo em decomposição. Mas teve que ouvir a voz daquele que tem todo o poder e toda a autoridade, dizendo: levanta, sai para fora. Ele saiu todo enrolado nas faixas. E Jesus olhou para o corpo que vinha enrolado, disse aos que estavam próximos, aos obreiros que estavam próximos: desatai-o, desatai-o. Jesus está falando para você, a posição que Ele quer te usar é de pé. Em primeiro lugar, a posição que Ele quer te usar é preparado com alguma coisa. Em segundo lugar, Ele quer te colocar de pé. Em terceiro lugar, Ele quer que você esteja preparado. Lázaro saiu. Pois bem, voltando para a história do rapaz, Jesus operou um milagre, porque tinha alguém lá preparado com 5 pães e 2 peixinhos, que ele não ia ouvir qualquer um, ele ia ouvir Jesus, compromisso com ele. Pessoas que vão à igreja e vão vazias de tudo. Quando a Bíblia diz: quando for se apresentar diante do Senhor, tem que ter alguma coisa, irmão. Jesus multiplicou, colocou todo mundo assentado, organizou. Para haver milagre tem que haver organização. Tem pessoas preparadas, mas está desorganizado, o milagre não acontece. Senta todo mundo. E os discípulos foram, porque o cesto era grande, e quando Jesus orou, eles foram tirando o pão, entregando em ordem, e a Bíblia diz que todos saciaram a fome, e sobrou 12 grandes cestos cheios de pão. Sabe por quê? Porque tinha um jovem preparado. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar
com o Senhor teu Deus. Que Deus os abençoe. Saiba de uma coisa: orar é dever. Ler e praticar é dever. Vale mais obedecer do que sacrificar. Saiba de uma coisa: quando você for ouvir Jesus, não vá despreparado. Vá preparado, porque você pode ser o canal da bênção para alimentar uma grande multidão. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.